Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a iniciar essa nova semana meditando conosco. Vamos fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 28, e também queremos orar pela sua vida, pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando. Esse é um texto que continua as palavras proféticas que Ezequiel recebeu do Senhor Deus para declarar sobre a cidade de Tiro. Nós lemos no capítulo 26 uma profecia contra a cidade de Tiro, que era uma cidade ao sul de Israel, na região marítima, onde eles faziam comércio com muitas nações, assim como Jerusalém também fazia. E Tiro pensou que ele iria prosperar com a ruína e a queda de Jerusalém. Ele se alegrou com a derrota e o sofrimento do povo de Deus. Por isso o Senhor deu a Ezequiel uma palavra profética contra a cidade de Tiro, e em seguida no capítulo 27 nós vimos também um lamento sobre a cidade de Tiro. E hoje, para concluir essa palavra, nós vamos ler uma profecia contra o rei de Tiro, a liderança daquela cidade, como nós vamos ver nesse capítulo, especialmente o seu rei se vangloriou na sua glória, na sua riqueza, no seu poder e achou que poderia se colocar acima de Deus. Vamos meditar nesse texto e ver como todo orgulhoso vai cair de repente, todo aquele que recebe influência, todo aquele que recebe recursos e ao invés de usá-los para a glória de Deus, como bons mordomos, utiliza para a sua própria glória, experimentarão queda e derrota. Mas esse texto também vai falar no capítulo desse capítulo como aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são o povo de Deus, viverão em segurança, sob o cuidado de Deus, mesmo depois da sua disciplina, quando os inimigos do povo do Senhor serão subjugados. Então acompanhe conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 28, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer essas revelações e falar de forma específica a cada um de nós. Então, convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por essa nova manhã. Obrigado que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E nós queremos receber, Pai, da Tua palavra que nos edifica, que nos alimenta e que nos traz, Pai, revelações específicas sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, fale ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e ajuda-nos, Pai, a trazer uma aplicação pessoal na nossa vida. O que nós precisamos, talvez, mudar de atitude, o que nós precisamos fazer diferente ou até mesmo deixar de fazer, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos e colocamos todo esse momento, Pai, de devocional diante de Ti, pedindo, Pai, a Tua ajuda para compreender e que nós possamos estar atentos também à Tua voz. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então esse é o texto de Ezequiel 28, apenas mais um comentário. Existem vários estudiosos e comentaristas que comparam a queda do rei de Tiro com a queda de Satanás. Jesus disse em Lucas capítulo 10, 18, que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago quando ele foi lançado fora da presença de Deus. Seja um paralelo ou não, assim como Isaías 14, Ezequiel 28 falam sobre a queda do rei de Tiro, nós podemos entender que todo orgulhoso, todo aquele que recebe influência e recursos da parte do Senhor, mas usa o nome de Deus em vão, ao invés de servir o próximo e viver para a glória de Deus, se vangloriam, experimentarão a mesma queda. Diz assim, Ezequiel capítulo 28. Esta palavra do Senhor veio a mim. Então Deus falando ao seu servo profeta Ezequiel. Filho do homem, diga ao governante de Tiro que assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, assento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Ezequiel era contemporâneo de Daniel, vivendo na Babilônia, e Daniel já era conhecido pela sua sabedoria extraordinária dada por Deus. E o Senhor continua perguntando ao rei de Tiro, não haverá segredo que seja oculto a você? Com a sua sabedoria e com o seu entendimento, você conquistou riquezas e acumulou ouro e prata nos seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso.
Por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais violentas nações. Eles empunharão a espada contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Então você dirá: eu sou um Deus. Na presença daqueles que o matarem, você será apenas um homem, não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu mesmo falei, declara o soberano Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo da perfeição, aqui mostrando que sim, esse governante de Tiro alcançou uma posição de grande glória, de grande status, liderando muitas pessoas, administrando grandes riquezas, lidando e se relacionando com várias nações, uma pessoa de influência e uma pessoa a quem foi dado muito poder. Diz: você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Você estava no Éden, no jardim de Deus, aqui comparando com o Éden por causa da riqueza de abundância que havia naquele lugar. Nós lemos ontem sobre como Tiro comerciava com alguns povos pedras preciosas, com outros povos metais preciosos, com outros povos madeiras, com outros alimentos, e eles tinham um relacionamento com várias nações e essas nações vinham a eles para fazer comércio e por isso Tiro foi se enriquecendo e se embelezando mais e mais. Por isso diz: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio e quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, ou seja, a sabedoria, o esplendor era como de um querubim na presença de Deus, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra, expus você diante dos reis, para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do seu interior um fogo que consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se por sua causa. Chegou o seu fim terrível e você não mais existirá. Nós vemos nessa descrição aqui, conclui esse lamento sobre o rei de Tiro, como que ele começou bem, na condição de perfeição, na condição de ungido de Deus, porque o Senhor lhe deu autoridade e ele começou bem. É assim que toda pessoa começa enriquecendo, é assim que toda pessoa começa um bom lar, é assim que toda pessoa começa um bom negócio, fazendo aquilo que é justo, de modo que as pessoas confiam nele e ele pode prosperar e crescer. Mas o Senhor disse que houve maldade no seu coração, ou seja, ele começou a desprezar a prática da sinceridade, ele começou a desprezar um coração humilde e se tornou extremamente orgulhoso por causa da sua beleza e das suas riquezas que eles foram acumulando. O apóstolo Paulo disse que o amor à riqueza, ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E o Senhor Jesus também disse em Mateus 6 que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos servir e agradar a Deus, o soberano, ou nós vamos servir e agradar o dinheiro e assim desagradar a Deus,
porque Deus sabe que esse amor ao dinheiro, esse apego ao orgulho, resulta em prejuízo, em ruína e queda para aquela própria pessoa. Vamos refletir sobre isso. Existe mais uma profecia contra Sidom. Aqui, depois que Ezequiel profetizou sobre o povo de Israel e Judá, diz que ele virou o seu rosto para as nações ao redor para profetizar. Apenas poucos versos concluindo esse capítulo 28, diz assim, Ezequiel 28, 20. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória em seu meio. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu a castigar e mostrar-me santo no seu meio. Enviarei uma peste contra você, e farei sangue correr nas suas ruas. Os mortos cairão no meio delas, derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e saberão que eu sou o Senhor. E aí ele começa a dizer sobre o seu povo, Israel não terá mais vizinhos que a desprezem, agindo como espinheiros dolorosos e espinhos pontiagudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Olha que promessa linda sobre o povo de Israel, representando aqui a totalidade daqueles que confiam em Deus, que têm promessas de Deus para as suas vidas e suas famílias. Assim disse o soberano Senhor, quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão na sua própria terra, a qual dei a Jacó, o meu servo. Eles viverão ali em segurança, construirão casas, plantarão vinhas e viverão em segurança quando eu castigar todos os vizinhos que os desprezam. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Em Ezequiel nós temos visto profecias muitas vezes de difícil entendimento. Desde o princípio da leitura desse livro, eu e a Rafa temos mostrado que há capítulos que são um pouco mais complexos, um pouco mais confusos, mas constantemente nós vemos Ezequiel demonstrando o coração de Deus. É isso que temos aprendido, aquilo que Deus valoriza, o que lhe agrada e também aquilo que desagrada a Deus, aquilo que ele nos alerta a estarmos distantes. E além de revelar o coração de Deus, podemos conhecer mais sobre a pessoa de Deus de forma mais profunda. Com essa leitura do livro de Ezequiel, nós temos percebido outro elemento que é constante neste livro, a presença de Deus com o seu povo, julgando os inimigos do seu povo e cuidando, cumprindo as suas promessas. Mesmo quando Deus julga o seu povo porque ele precisa purificar, ele precisa eliminar a injustiça, o orgulho do coração do seu povo, mas ele continua reafirmando a sua presença e o seu cuidado para com seu povo e as suas famílias. Sim, nós podemos ver que muitas vezes Deus mostra o quão justo ele é. Então ele está trazendo o povo para adorar, para reconhecer quem ele é. Muitas vezes Deus vai repetindo, e eles saberão que eu sou Deus. Então Deus, ele quer ser conhecido, quer ter esse relacionamento próximo com o povo dele, assim como ele quer ter um relacionamento próximo com cada um de nós. E esse relacionamento está disponível, né, meu amor? Sim. Através principalmente de Jesus, que fez esse caminho para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados e ter esse livre acesso à presença do Pai e recebermos a cada dia das direções, do amor, porque Ele é amor, Ele nos ama, e até mesmo quando Ele está sendo firme, duro, corrigindo o seu povo, é uma demonstração de amor, porque Ele quer que o povo viva aquilo que Ele tem para eles, que eles vivam na palavra, olhando para o Senhor e não se adequando à forma que aqueles povos, nessa época, aqueles povos, eles estavam fazendo a idolatria dos povos, pegando costumes que eram daqueles povos e se afastando daquilo que Deus já tinha dado de orientação para eles. Eu e a Rafa queremos orar por você, pela sua família, especialmente se você tem vivido um período na sua vida. Muitas vezes nós oramos por aqueles que estão sofrendo, passando um momento de crise, de dificuldade, mas hoje nós queremos orar por todas as famílias, vamos apresentar nossos motivos de oração e especialmente nós queremos orar por você que tem experimentado um tempo de prosperidade na sua vida, você que tem visto o Senhor te dar influência, autoridade, talvez até mesmo riqueza nos seus negócios ou mesmo na sua carreira. Você vê que
tudo tem corrido bem. Queremos orar para que o seu coração seja guardado em humildade e essa influência, esses recursos que têm chegado a você da parte do Senhor sejam usados para a glória de Deus. Lembre-se de que você é um mordomo daquilo que Deus tem confiado a você e um dia você vai prestar contas a Deus, que é o dono de todas as coisas. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24. Amém. E em todo o contexto as Escrituras vão mostrar que Deus é aquele que criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas Ele confia a nós recursos e influência para servirmos outros ao nosso redor e o glorificarmos. Então vamos orar, coloque o seu coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor te mostre maneiras como você pode praticar a humildade, como você pode usar a influência e os recursos que você tem hoje sob o seu controle para glorificar a Deus. Pai, nós te louvamos pela sua grandeza, pelo seu amor leal, pela sua soberania. Nós vemos nesse texto mais uma vez que o Senhor é aquele que nos criou. Nós somos pequenos homens mortais, mas nós nos humilhamos nessa manhã diante do Senhor para eu orar com a Rafa pela nossa família e por todos aqueles que estão conectados conosco. Apresentamos ao Senhor nossos próprios corações e os nossos familiares, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, Pai. Sim, Pai, que o Senhor nos ajude a vermos a realidade de quem nós somos, não estarmos considerando nós mesmos menos do que somos, mas também não nos considerarmos além do que nós somos. Amém, como o sim, salmista diz no Salmo 131, permita-nos estarmos, Pai, nos teus colos, no colo do Senhor, como um bebê recém-amamentado pela sua mãe, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, que nós podemos viver em abundância, em satisfação, em plenitude, em tudo que o Senhor tem para nós, independente das circunstâncias ao nosso redor. Eu oro, Pai, para que o Senhor livre o nosso coração de buscar grandeza além do que o Senhor nos tem dado, de buscar nos exaltar além daquilo que o Senhor nos tem estabelecido. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós em qualquer área das nossas vidas em que há orgulho ou soberba. Sim, nós te Pai, pedimos que o Senhor misericórdia. quebre todo o Amém, orgulho das Senhor, nossas tira vidas de nós, e das em vidas nome dos de nossos Jesus. filhos, Amém, daqueles que têm os Senhor, seus em nome de netos. Jesus. Quebre, Pai, todo orgulho que tenta cegar, que tenta trazer derrota. Quebra Sim, todo Pai. orgulho que muitas vezes o inimigo traz para trazer divisões dentro dos lares e para arruinar relacionamentos. Quebra toda soberba, Pai, toda vanglória, todo o uso do Teu nome e dos recursos que o Senhor tem confiado a nós em vão. Amém, E nos ajude Senhor, a em nos nome de enxergarmos como mordomos do Senhor, Sim, meu nos Pai. colocarmos em Tuas mãos como servos do Senhor, Sim, Senhor, para em nome de servirmos os Jesus. menores, para vestirmos aqueles que necessitam de roupa, Sim, para Senhor. alimentarmos aqueles que estão hoje sem alimento, visitar aqueles que estão solitários e usar do nosso tempo e de todos os recursos que o Senhor nos tem dado para glorificar o Senhor. Eu oro sinceramente Obrigada, Senhor por Jesus. mim mesmo, pela minha família e Amém, por esse Senhor. homem e essa mulher que também estão agora orando Sim, conosco. recebe cada Pedimos, um, Pai, um Pai. batismo de humildade, de responsabilidade Senhor sobre as Jesus. nossas famílias, Possamos que os ver, nossos Senhor, recursos nosso financeiros, caminho, meu que o Pai. nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos negócios, nossos relacionamentos, toda a nossa saúde, a nossa vida sejam para o louvor da sua glória, para que a cada dia nós possamos brilhar mais e mais, como a tua Amém, palavra Senhor, diz, em nome que de assim é o Jesus. caminho do justo, que brilha mais e mais até se tornar um dia perfeito, desejo do de modo nosso que o nome do coração, Senhor meu Pai. seja glorificado e nós possamos desfrutar desse relacionamento que o Senhor tem nos dado de forma plena e contínua. Abençoa, Pai, essa nova semana que estamos iniciando, nossa família, tudo que toma o nosso nome, entregamos sob os teus cuidados, clamando a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos, Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então tenha um dia muito abençoado. Um abraço Assim aí para a seja. irmã Alejandra, que eu vi que está juntinho com a gente. Sim. Que essa semana seja muito, muito abençoada. Que Deus possa nos dar a direção certa de tudo que nós precisamos e que nós possamos ter toda a sabedoria necessária para fazer aquilo que Deus tem para nós essa semana. Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que também possa orar conosco, receber essa palavra de encorajamento, de fidelidade e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Nós amamos vocês. Um abração e até a